Olá, gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um vídeo aqui nesse domingo, dia 9 de março de 2025, né? Comecinho de tarde, ensolarado, bonito, com céu de brigadeiro, não é verdade? Sugere a gente, né, aproveitar o dia, né? Porque daqui a pouco o sol baixa e já não pode se aproveitar mais nada, né? Se bem que a noite também é uma criança. Pois bem, espero que todos estejam muito bem, né, em suas casas ou, né, onde estiverem, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas e Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Desconstruindo do meu outro canal, né? Inclusive, meu outro canal publica meus vídeos, né? Publica os meus vídeos. Esse canal, o Despertando, não publica. Já o outro canal já publica, porque eu comecei no primeiro canal, né? O Desconstruindo. Né? Eu dei um probleminha com o vídeo lá, aí acabei sendo censurada. Mas depois voltou, passou o tempo, período, eu comecei a ter novamente acesso, né? Aos meus vídeos e as publicações delas, né? Acesso à publicação, continuar publicando e divulgando, né? Embora, claro, né, alguns temas são bastante profundos, na verdade, para uma classe específica de pessoas, para um público específico, para né, um público, né, seleto de pessoas que realmente se interessam por esse tipo de tema. Né? São muito poucos hoje em dia, né? Haja vista como o nosso carnaval atraiu tantas pessoas, na verdade. Mais pessoas são atraídas pelo carnaval do que são atraídas pelas coisas que são mais conservadoras, ideias conservadoras, ou, né, em ficar dentro de casa, mofando, na verdade, ou lendo a Bíblia, né, empoeirada em casa, na verdade, amarelada, né? Muitos preferem ir para a folia, se divertir, do que não deixar passar essa oportunidade, né? Que a vida já é tão maçante, tão dura, tão difícil nesse país, né? As nossas vidas, na verdade. Então, vamos falar aqui um tema, né, sobre a ignorância, é força, guerra e paz, né? Um tema aqui que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou compartilhar um tema aqui, liberdade e escravidão, né? Como diz aqui, né? Então, aqui fala sobre um ponto de vista, né, orwelliano, né? Do livro de George Orwell, como se tornar aí a reflexão orwelliana sobre os tempos que estamos vivendo, né? Sobre o avesso da história, né? Que nem aquela parte do Cypher, né? Que eu até mencionei em um vídeo, é isso porque ele está comendo com um pedaço de bife na mão, né? Ele fala que ele se inserido novamente em Matrix, quer ser alguém famoso, alguém rico. Aí ele contempla um pedaço de bife na, no seu garfo, num jantar com os agentes, né? E aí ele chega a falar, né? Eu quero ser reinserido numa cápsula novamente, né? E novamente reinserido em Matrix, e ser alguém rico e muito famoso. Muita gente hoje em dia quer isso, né? Quem não, hoje em dia não quer se tornar alguém rico e famoso e próspero, né, no mundo de hoje? Ignorar qualquer tipo de pílula vermelha que seja, né, para viver as mil maravilhas, né, do mundo de Alice, né, entrar no mundo das celebridades, ou ser alguém famoso, alguém de destaque, ganhar prêmios, ser visto, ter reconhecimento, ter o seu nome escrito nos tabuleiros da história, não é verdade? E ser alguém que realmente tem uma certa importância para o sistema, na verdade, alguém com um talento específico, né? Porque nós já sabemos que pessoas com talento, como Darwin, por exemplo, recebia, né, de cima, né, de fontes de entidades espirituais, a bênção e unção dessas entidades, né, para propagar e difundir a ideia de que o homem veio do macaco. Isso veio de geração para geração, essa ideia, né? Muitos acreditam na teoria da evolução. E não é mais fácil acreditar na teoria da evolução de que o homem veio do macaco, sendo que não é a realidade, a verdade, do que acreditar que houve uma criação, um criador. Na verdade, e quem implantou isso foi, claro, a criatura rebelada caída, né? Junto com as hostes de potestades e principados, né, de hierarquias de anjos caídos, né, que incutiram isso na mente da população, né, desses homens de importância, de fama,
no seu tempo, na verdade, para que eles propagassem uma ideia de que hoje em dia é difundido nas faculdades e universidades, né? Que é mais fácil acreditar e ser ignorante, pois a ignorância é uma bênção. Que a gente vai se aprofundar primeiramente nessa série sobre a ignorância, né? Como aqui a gente pode perceber, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? A gente pode perceber aqui, primeiro se tratando da ignorância, né? Nessa série, né? Eu vou adentrar aqui a matéria, né? E compartilhar com vocês. Hoje em dia, se, por exemplo, um primo de um amigo meu ficar famoso no YouTube, ganhar prêmios, se tornar celebridade, falar de algo que o sistema quer ou gosta que seja dito, com certeza, se ele crescer e brilhar no sistema, ele vai esquecer tudo que ele aprendeu. Ele vai jogar o livro de regras pela janela, na verdade. Então, é mais preferível, né, reinar no inferno do que servir no paraíso para muitas pessoas. Na verdade? Pois bem, é mais atraente, né? Muito mais atraente. Inclusive, eu estava pensando até nos temas sobre falando a respeito da indústria de Hollywood, a indústria hollywoodiana, né? O próximo vídeo vai abordar isso, né? Como a indústria de Hollywood, os filmes, né, glamourizam e romantizam a prostituição, o crime, a violência e os vilões. Mas vamos dar uma prévia, né? Vou dar uma prévia, né? De como é os nossos tempos, né? Como a sociedade aqui no Brasil é altamente influenciada pelo que vem de fora do nosso país. Pelo glamour, né? A beleza, né? Do que, como é vendido, né? As estrelas de Hollywood vendem um pacote, né? De como realmente deve ser, né? A ideia, o ideal, né? de sensualidade das mulheres, né? O mundo perfeito de Hollywood, né? Pinta assim, né? Que muitas vezes na nossa vida não é essa vida perfeita que é em Hollywood nos filmes, né? Essa vida passa bem longe disso, né? A realidade muitas vezes chega a ser bem pior que a ficção, na verdade. Então, assim, me aprofundar aqui na questão da ignorância, né? Inclusive, que é um tema, a força da ignorância, né? A ignorância aqui, né? Inclusive, muitas vezes, né? É mais fácil. Por isso que tem uma música do Raul Seixas que fala, né? Pena não ser burro, não sofria tanto. Como os ignorantes se divertem mais com as coisas, né? Não se deixam sofrer, né? Hoje em dia, nós nos concentramos mais na sociedade que visa o quê? Né? Nós percebemos mais uma sociedade que visa mais o hedonismo, a diversão, o entretenimento, né? Para obscurecer, né? Para tentar passar por a dor e o sofrimento da vida moderna que nós passamos, na verdade, as perdas, muitas vezes. Inclusive, né? E também uma notícia recente aí, né? Que está aumentando o número de pessoas com crise de ansiedade, né, generalizada, né, nos hospitais. Né? O que será isso? Será uma crise de desconforto com a situação que está vivendo nos países, no mundo? Aquela sensação de desconforto com relação ao futuro? Talvez, é possível, né? Então, vamos explicar aqui, né, por um blog aqui que eu encontrei, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, vamos aqui. Vou entrar com matéria, né? Uma pesquisa que eu andei fazendo aqui, né? Pois bem, uma matéria aqui
fala sobre a força da ignorância, né? E vivemos mesmo que, por professor Isaltino Gomes Coelho Filho, né? Uma matéria aqui da música sacra e adoração, né? Que ele diz aqui que vivemos mesmo uma época de ignorância, de obscuridade intelectual e de irracionalismo, infelizmente. A ignorância tem se tornado joia cultivada nesse país. E aos mais pensantes, cada vez mais postos de lado, na verdade. Quando um político desse expressão nacional diz que o livro é como uma academia de ginástica, a gente olha e foge. É porque a coisa ficou feia mesmo. Então ele diz aqui. O pior é que a ignorância é cultivada com arrogância. Parece que o quanto mais ignorante, mais digno de crédito. E a espiritualidade evangélica tem se distanciado de pensar, que tem sido cada vez mais visto como um ato carnal, quando não diabólico. A ignorância está em alta, e está difícil ser evangélico também hoje quem é pensante, né? Então, do ponto de vista aqui, né? Aqui a gente não está pregando Bíblia nenhuma, não está pregando, meu canal não prega nada, né? Religiosismo, religiosidade nenhuma. Nós apenas elucidamos questões relacionadas à metafísica, e nos aprofundamos a cada, né, nuance da existência humana, do existencialismo humano, que permeia nossas vidas, na verdade. Inclusive, vivemos nesse mesmo, numa época, né, de dor, sofrimento, hedonismo e também tudo que permeia as nossas vidas, assim como a ignorância, na verdade. Então, falando mais aqui, né, um dicionário aqui em português que explica, né? Ignorância, né, de onde vem a... Deixa eu entrar aqui. Significado. Quem não sabe algo, geralmente por não ter estudado nem praticado. Pessoa sem instrução, que não tem conhecimento. Pessoa rude, estúpida, e que motorista que é uma ignorante, por exemplo. Que não obedece às leis de trânsito, né? Nem os pedestres, né? O adjetivo aqui é caracterizado de quem não possui instrução, de quem desconhece determinado assunto, que não está ciente de algo, na verdade. E a qualidade de quem não tem malícia, inocente, um sujeito tão puro e ignorante. Não tem malícia, é inocente, na verdade. Que possui comportamentos grosseiros, que é estúpido e rude, como as pessoas típicas das zonas rurais, né, por exemplo. Né? Que não conhece alguma coisa por não ter estudado. Né? Então, etimologia, que origem a palavra ignorante, e a palavra deriva de latim ignorans, antes, né? Derivar do verbo latino ignorare, que significa não saber e não conhecer. Não é verdade? A gente estende aqui, né, do ponto de vista do dicionário, né, como nós entendemos a ignorância. Não é verdade? Inclusive, eu vi um vídeo aqui também no YouTube, conhecimento das pessoas nas ruas, né? Como está o conhecimento das pessoas nas ruas em relação aos verbos, né? O verbo, por exemplo, valer, né? O verbo saber, cai nem tão pouco, né? Conseguir traduzir um texto, né? Não é verdade? Ou interpretar um texto hoje em dia, não é verdade? Então isso é muito preocupante na nossa educação. Nós, que temos mais idade, precisamos reciclar aquilo que já empreendemos, né, muitas vezes. Reciclar, muitas vezes. Porque a gente de trabalho formal, né, devemos ignorar, né, questões relacionadas à educação e à cognição, né, o sistema cognitivo mais desenvolvido. Inclusive, tem como a noz, por exemplo, a noz, se a gente comer muita noz, ela desenvolve cognição. Né? Tem alimentos que estimulam e ajudam ao desenvolvimento da cognição também. Então, nós percebemos que também o sistema tem
colaborado também para esse tipo de situação. Esses idiotizados dificilmente aprendem algo, ou, né, ficam numa preguiça mental, né? Então são mais fáceis e suscetíveis, né, irem por caminhos mais, né, relacionados à ignorância e a coisas mais triviais, que não trazem nenhum proveito, né, ou nenhum conhecimento, né, da história da humanidade, por exemplo, né, e até mesmo da história do nosso país, né, dos governos humanos, né, do passado, e como veio a existência a nossa realidade hoje, né. Então a ignorância é força aqui, né, como a revista UNEB, aqui, uma pesquisa da revista UNEB, vou dar uma olhadinha aqui, né. Então aqui diz, né, o presente ensaio discute o movimento escola sem partido, em suas múltiplas variações, né? Ora como projeto e ora como discurso ainda como movimento político, né? Então analisa aqui, né. Então, fala sobre a questão de algumas considerações sobre a escola sem partido aqui, né. Deixa eu ver outro blog aqui, né. Na Wikipedia, né, uma coisa, né. E aqui fala, né, e refere-se à falta de conhecimento. A palavra ignorante é um adjetivo que descreve uma pessoa em estado de consciência e pode descrever indivíduos que deliberadamente ignoram ou desconsideram informações ou fatos importantes. Ou indivíduos que desconhecem informações ou fatos importantes, né? Então, a ignorância aqui pode ser aparecida em 3 tipos diferentes: a factual, a ausência de conhecimento de algum fato; a ignorância objetual, a não familiaridade com algum objeto; e a ignorância técnica, a ausência de conhecimento de como fazer alguma coisa, né? Então, tem as razões aqui, né, que as pessoas não experimentam gratificação instantânea e, portanto, não investem tempo e esforço no aprendizado, em desenvolvimento. E erradicar a ignorância completamente da vida de um indivíduo é uma tarefa impossível. Para reduzir a lacuna, pode realmente beneficiar o indivíduo a longo prazo. Então, além disso, tomar uma decisão de permanecer ignorante, comprometendo-se com uma ideologia, apesar de prova científica, é uma mentalidade perigosa que pode inibir o indivíduo de descobrir a verdade e, portanto, de se desenvolver como indivíduo. Então, tem as consequências aqui também, né? Sugerem que os adultos com uma educação adequada, que desempenham trabalhos enriquecedores e desafiadores, são mais felizes e controlam melhor o ambiente, não é verdade? Então, aqui estudos sugerem que com uma educação aqui adequada, desempenham trabalhos enriquecedores, né, e desafiadores. Portanto, são mais felizes e controlam melhor o ambiente. Então, será que as pessoas ignorantes são mais felizes, né, do que aqueles que têm conhecimento, que buscam, né, simples, né, a verdade? Então, fica aí, né, um questionamento, uma reflexão e uma análise interessante. E mais esse vídeo dessa série, né? Pois bem, e mais um. Então, deixo com vocês mais esse vídeo. E mais um. Despertando as ilusões fabricadas. E até a próxima.